O Garp vai realmente morrer na sua batalha contra o Teach? Por que o Mihawk treinou o Zoro, se o Zoro quer derrotá-lo no futuro? O Zoro vai ser derrotado pelo Serafim do Mihawk? E qual Mugiwara mais superestimado e o mais subestimado? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, para o primeiro Sogeking Responde de 2023. Já deixa sua pergunta aqui embaixo nos comentários, lá na comunidade do canal ou lá no meu Instagram. Deixa nesses 3 locais que a chance da sua pergunta aparecer é maior. Antes do vídeo começar, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Narcélio perguntou: se o Luffy deixar o Zoro dar um golpe direto igual que o Sanji deu no Luffy em Holy Cake, você acha que o resultado seria o mesmo? Sem fanatismo, mas acho que o Zoro é mais forte que o Sanji. O que eu acho é que em questão de força não mudaria muita coisa. O Sanji tem as suas técnicas de luta e o Zoro luta com espadas. Eles são diferentes, mas são equilibrados. E eu ainda acredito que o Zoro tá um pouco mais acima do Sanji nesse quesito, ou no quesito de força. Mas se fosse o Sanji no lugar do Luffy, no lugar do Sanji, na verdade, e se eu não estiver enganado, quando o Sanji dá aquele ataque na cabeça do Luffy, tem aquela representação do crânio quebrando, se fosse o Zoro atacando o Luffy, o seu golpe seria mais chamativo. Como o Zoro luta com espadas e é algo que corta realmente a carne, e o Luffy, por mais que seja de borracha, é suscetível a ataques cortantes, então se fosse o Zoro atacando o Luffy, a gente teria uma cena mais chamativa, onde na hora que ele atacasse o Luffy, a gente veria o corte no Luffy e espinaria o sangue para todo lugar. Assim, basicamente como ele fez com o Kamazou lá em Wano. Então seria uma cena mais chamativa, a gente veria o corte, daria um impacto maior, mas eu acho que não mudaria muita coisa, porque o Zoro luta com espadas, ele dá esse dano mais externo, de fora para dentro, e o Sanji luta com técnicas marciais, ele dá mais um dano que a gente repara dentro, por isso que o Oda sempre simboliza com a parte de um osso quebrando, do crânio quebrando, e por aí vai. Mas eu acho que não mudaria muita coisa, por mais que eu acho que o Zoro ainda é um pouco superior ao Sanji. Rodrigo Silva perguntou: fica imaginando se o Teach vai ser o primeiro personagem que o Luffy vai realmente matar de fato. Cara, o que eu posso dizer é que a gente ainda não sabe o estado do Kaido. Ele morreu ou não morreu? Se ele tiver morrido, depois de cair naquele magma sem proteção, sem haki, porque ele lutou muito e gastou muito seu haki durante a batalha, e se ele tiver morrido lá, então o culpado disso indiretamente é o Luffy. Então a gente pode considerar que o Luffy matou o Kaido indiretamente. Mas na batalha do Luffy contra o Teach, eu não vejo que vai ser basicamente isso. Eu não vejo o Luffy matando o inimigo por querer matar. Se for pra matar, que seja indiretamente, como pode ter acontecido com o Kaido. Mas na batalha do Luffy contra o Teach, eu vejo mais a possibilidade do Teach se matar utilizando seu poder demais, engolindo a ilha inteira ou alguma coisa do tipo, por não querer perder pro Luffy, coisa que vai acontecer. Então eu vejo o Teach se matando pra pagar todo mundo, pra querer matar todo mundo, mas só ele vai acabar morrendo. O Luffy não vai ter uma ação direta em realmente matar o Teach, empalar o Teach, sei lá, alguma coisa do tipo, e deixar ele morto no chão. Eu não vejo essa situação acontecendo com o Luffy, com nenhum dos inimigos que vão vir daqui pra frente. Júlio Cortez perguntou: o Zoro pode enfrentar o S-Hawk e ganhar por falta de habilidade do Serafim? Existe a possibilidade do Zoro lutar contra o S-Hawk, que é o Serafim do Mihawk, mas eu não vejo o Zoro vencendo de maneira relativamente fácil. Ele pode vencer, pode ser por falta de habilidade do Serafim, mas eu não acredito que vá ser fácil, por 2 motivos. Primeiro, já foi dito que as células de uma pessoa, o DNA de uma pessoa, carrega as experiências daquela pessoa. Então, muito provavelmente, o Serafim do Mihawk ele vai ter habilidades parecidas com as do Mihawk, mesmo que não esteja no seu auge ainda. Até porque a Stussy falou que eles ainda são crianças, então eles têm muito para crescer e evoluir. Então são armas absurdas que o Vegapunk criou. E um segundo ponto é que se você reparar no braço dele, ele tem o sangue verde, que é o sangue característico de quando o Vegapunk copiou o poder de uma paramécia e colocou no corpo dos Serafins, assim como já foi revelado com o Serafim do Jinbe. Então, muito provavelmente, o Serafim do Mihawk tem uma Akuma no Mi do tipo paramécia, que o Vegapunk copiou de alguém, só que ele ainda nem usou. Ele já lutou contra o Rob Lute agora, já lutou ali contra a equipe do Rob Lute, na verdade, já lutou contra o Teach, e ele não usou esse poder de Akuma no Mi ainda.
E se ele for lutar contra o Zoro, existe a possibilidade dele utilizar esse poder. Mas eu ainda acredito que o Zoro vá vencer, só que não vai ser fácil, por esses dois motivos que eu acabei de citar. Riquelme Vinícius perguntou: se o Luffy ficasse descontrolado, como ele ficaria, já que a sua fruta é do humano modelo Nika? Foi apresentado pra gente dois estágios do despertar de uma Akuma no Mi do tipo Zoan. O primeiro deles é como a gente viu as bestas carcereiras de Impel Down. E o segundo é quando você controla o poder, e aí você ganha uma transformação parecida com o Luffy ou com o Rob Lute, como foi mostrado recentemente pra gente. Fora isso, a gente não tem outras formas, ou a gente ainda não pode pensar em outras formas para um despertar descontrolado, por exemplo. E a gente tem que pensar que o despertar controlado vai ser algo parecido com Rob Lute e Luffy, com aquela fumacinha ali em volta dos braços e também com a pelugem mais que dá aparência mais de fogo. Alguma coisa relacionada a isso. Então, se o Luffy despertasse descontrolado, a gente tem que imaginar que ele vai despertar parecido com as bestas de Impel Down, mesmo que a sua Akuma no Mi seja do humano. Um exemplo que eu posso citar aqui para vocês é o Chopper. A Akuma no Mi dele é a Akuma no Mi do humano, só que ela foge de algumas características da Akuma no Mi do humano. Por exemplo, quando o Chopper se transforma em um humano completo, não era para ele ter pelo nenhum, ou nem parecer com uma rena ou com um pé grande, mas ele não consegue se transformar em um humano completo. Quando o Chopper cai na água, por exemplo, era para seu corpo ficar tão fraco que ele voltaria para sua forma de rena, só que ele volta para sua forma híbrida, e isso é algo que o Oda ainda não explicou. E quando ele desperta de maneira descontrolada, ou muito provavelmente é isso, que ele vai lá para o seu Monster Point, ele fica parecido com as bestas de Impel Down. Então a gente tem que acreditar que quando e se o Luffy despertasse de maneira descontrolada, ele se pareceria também com as bestas carcereiras de Impel Down ou até com o Chopper. Mas se não fosse isso, eu consigo imaginar a forma como o Luffy está atualmente, só que não seria mais o Luffy, seria um Nika, que não seria o Nika de 800 anos atrás, descontrolado, feito o Tais de Looney Tunes fazendo loucuras no mundo de One Piece. Seria algo que seria interessante e eu gostaria de ver. Caio Vinícius perguntou: o Garp não vai morrer, o Tite vai recuar, Garp é forte, forte demais. A gente não pode ter certeza em dizer que o Garp não vai morrer, porque a gente não sabe se ele realmente vai ou não vai morrer. Eu não queria que ele morresse, porque gosto muito como personagem. E também sei que ela é muito forte. Além de ser forte, ou absurdamente forte, ele é como se fosse o inimigo natural do Tite. Ele não usa a Akuma no Mi e tem os seus hakis como a sua maior força, ou o maior elemento dentro do seu arsenal para lutar contra o Tite, que toma 2 vezes mais dano quando atingido no seu corpo real. Então nós temos essa configuração de batalha, mas ainda assim existe um grande risco do Garp morrer. Mas eu acredito que ele não vá, ou eu não quero isso. Primeiro porque, na maioria das batalhas do Garp, ele não tá sozinho. Contra o Shebek tava com o Roger. Contra o Barba Branca... Não, contra o Shiki, ele tava com o Sengoku. Contra o Barba Negra na Guerra de Marineford, ele tava com o Sengoku também. E quem sabe o Sengoku não tá no navio dele. E vão os dois atrás de resgatar o Kobe, levando o Elmepo e aquela outra menina que apareceu recentemente. Então pode ser que o Garp não vá lutar sozinho, vá lutar com o Sengoku. Mas o Tite é um covardão. E o Tite, ele aproveita muito das situações. Então pode ser que em um momento ele use até o Kobe como um meio para o Garp se render. E aí ele deixar o Kobe ir, mas o Garp tem que ficar ou tem que morrer, alguma coisa do tipo. Ou então o Tite vai chamar todo o seu bando akumado, cheio de poderes de Akuma no Mi absurdos, para lutar contra eles. E também existe a possibilidade do Garp morrer. Só que a gente sabe que dentro do mundo de One Piece, velhice não interfere no poder do personagem, mas sim na sua vitalidade. O Rayleigh falou que ele não aguentava uma batalha muito longa contra o Kizaru porque já estava velho, mas ele tinha ou teve poder o suficiente para bater de frente com o Kizaru e depois fugir. O Garp eu vejo que é basicamente assim. Ele tem força ainda, pode manter a força que ele tinha lá no seu auge, mesmo que um pouco reduzida, só que ele não consegue lutar em uma batalha muito longa. E aí ele tem que resolver a situação rápido, se o Sengoku estiver com ele, melhor ainda, mas depois ele tem que recuar, ele tem que fugir, levando o Kobe, porque senão ele vai morrer. Galo Carmim perguntou: só uma pergunta, como a Big Mom ficou bonita, no caso ela jovem? Bom, meu amigo, isso se chama puberdade. Eu vou até ler o significado aqui pra você, ó. A puberdade é um período em que ocorrem mudanças biológicas e fisiológicas. É nesse período que o corpo desenvolve física e mentalmente, tentando se tornar maduro, e o adolescente fica capacitado para gerar filhos.
Então, basicamente, a Big Mom se tornou um ser capaz de gerar filhos. Teve mudanças biológicas dentro do seu corpo e acabou se tornando aquela beldade que a gente viu quando ela era jovem. Só que, depois disso, se você não se cuida, você acaba indo por um caminho não tão legal. E a Big Mom, como é uma glutona, gosta de comer de todas as coisas, ela acabou ganhando peso. Depois que teve lá seus 84 filhos, acabou ganhando peso e ficando como a gente conhece hoje em dia. Mas tudo isso se resume à puberdade. Ela acabou tendo mudanças biológicas e fisiológicas para se tornar mais apta a gerar filhos. É exatamente aquilo que ela queria. Shoto Todoroki perguntou: "Salve, Lucas. Fico tentando descobrir o porquê do Mihawk ter aceitado treinar o Zoro durante o time skip. Pela personalidade dele, deveria ser algo impossível. Será que ele, na verdade, é um depressivo buscando emoção na vida que nem o Kaido? Ou foi só o Oda forçando o roteiro?" Um salve pra você, mano. E respondendo a sua pergunta, pode ser que ele seja alguém querendo emoções em batalhas, coisa que ele não teve depois que ele parou de lutar com Shanks, por exemplo. Não encontrou um outro espadachim tão forte que excitasse ele em uma batalha. E aí, com o Zoro ele pode ter isso, porque o Zoro abdicou do seu próprio sonho em prol de outra pessoa, que no caso foi o Luffy. O Mihawk pode até ter visto isso dentro do Zoro e quis treiná-lo por causa disso. Só que eu não acho impossível, pela personalidade do Mihawk, ele querer treinar o Zoro. Até porque ele ensinou tudo que o Zoro sabe, mas não ensinou pro Zoro tudo o que ele sabe. O que ele fez com o Zoro foi deixar ele na linha de partida. Ensinou o básico do Haki do Armamento e observação para que o Zoro viesse a treinar e evoluir por conta própria. Como está acontecendo recentemente. Aprendeu o Ryo, utilizou agora a Ema, então ele se tornou mais... aprendeu ou despertou o Haki do Rei. E tudo isso foi mediante o próprio Zoro e mediante o que o Oda já disse dentro da obra, que a pessoa realmente evolui em batalhas de vida ou morte. Então o que o Mihawk fez foi deixar o Zoro na linha de partida para que depois eles viessem a se enfrentar no futuro. O Zoro sendo um desafio para o Mihawk. Mas não porque o Mihawk treinou ele lá no começo, mas porque ele conseguiu se desenvolver depois que o Mihawk deu o direcionamento para ele. Então pode ser, é uma junção dos dois. O Mihawk gostou tanto da personalidade do Zoro, do fato dele ter abdicado do seu sonho por outra pessoa, e também para treiná-lo para que no futuro ele viesse a se tornar um desafio para ele, para que ele se excitasse em uma batalha entre espadachins uma próxima vez, ou depois de já ter lutado com Shanks e não poder mais lutar contra ele. A Cássio Fonte perguntou: "Salve, Lucas, feliz ano novo. Por que o pessoal não aceita a possibilidade do Mihawk ser derrotado por outro espadachim? Tenho até o nome do capítulo na minha mente, Promessa Quebrada." Um salve pra você, mano, e feliz ano novo. Sobre o Mihawk ser derrotado ou não, muita gente não aceita o fato dele ser derrotado por outro espadachim, na verdade, porque não tem um espadachim que tenha um impacto tão grande quanto o Mihawk, ou que possa se mostrar tão forte quanto o Mihawk, além do Shanks. Mas o Shanks perdeu o braço, o Mihawk não quer mais lutar contra ele. Então, outro espadachim que poderia ser o Vista, ou até o Shiryu, a gente não vê tendo aquele nível de poder que conseguiria realmente derrotar ou matar o Mihawk, por exemplo. E aí o Zoro teria que lutar com esse outro espadachim. Não. A promessa entre eles também tem que ser cumprida. O Zoro vai enfrentar o Mihawk, ou tem que enfrentar o Mihawk quando ele estiver ali apto a se tornar realmente o maior espadachim do mundo de One Piece. E não é um outro cara que chegou do nada, foi lá e tomou o posto. Isso perderia o impacto do sonho do Zoro, em querer se tornar o maior espadachim do mundo de One Piece. E eu também acho que o Zoro, ele deve enfrentar como desafios intermediários até chegar no Mihawk, o próprio Shiryu e quem sabe até o Vista em algum determinado momento. A gente teve a reintrodução do Mark e do Izo agora na Guerra de Wano. Pode ser que em guerras futuras, outros membros do bando do Barba Branca vão aparecer também. E quem sabe o Zoro não lute com o Vista e com o Shiryu muito provavelmente vai lutar na batalha final entre o bando do Teach e o bando dos Mugiwaras. E só depois o Mihawk vai lutar, ou o Zoro vai lutar contra o Mihawk, para realmente cumprir a promessa e a gente ter aquela sensação de que o Zoro cumpriu seu dever. Realmente se tornou o maior espadachim do mundo de One Piece. David Oliver perguntou: Sogeking, você acha que se a Kuina ainda estivesse viva, ela ainda estaria ganhando do Zoro nos duelos entre eles? Cara, essa é uma pergunta muito boa, porque quem sabe o Oda realmente não matou a Kuina ou não fez ela sair da história pelo fato de que ele teria que se manter coerente em o Zoro sempre perder para ela, até que eles fossem disputar o posto de maior espadachim do mundo de One Piece.
O Zoro que a gente conhece agora, ele perderia todo o seu hype se nos momentos que ele encontrasse a Kuina, ainda assim ele fosse derrotado por ela. E a questão que ela tinha quando criança, em ter um corpo de mulher e assim gradativamente ir perdendo pro Zoro, isso não é válido dentro do mundo de One Piece. Porque quando a gente vai olhar para as mulheres mais fortes da obra, a gente vai ver Boa Hancock, Big Mom, a Stussy, tem várias outras que eu não vou lembrar agora, mas que são muito fortes, mesmo tendo um corpo de mulher. E na questão de espadachim eu até consigo entender, porque o corpo masculino pode ter alguma vantagem, mas dentro do mundo de One Piece isso não seria válido. E ela continuamente poderia ir se tornando cada vez mais forte. E em todos os embates que ela teria com o Zoro, eu acredito que ela poderia se sobressair. Isso aí diminuiria o hype do Zoro até o momento que ele fosse enfrentar ela para o posto ou para se tornar o maior espadachim do mundo de One Piece. Isso se ela estivesse viva, ou então o Oda teria que fazer ela batalhar com o Mihawk e, sei lá, ser derrotada, ou então derrotar o Mihawk para o Zoro derrotar ela. Isso aí diminuiria um pouco do sonho do Zoro, ou um impacto que esse sonho traz para o Zoro, e o hype em cima dele, de o Zoro que sola todo mundo não conseguiria solar aquela menina, ou aquela mulher espadachim. E aí diminuiria o impacto do Zoro Sola dentro da fandom. Isso aí não seria muito legal. Lucas Silva perguntou: Lucas, na sua opinião, qual é o chapéu de palha mais subestimado e qual mais superestimado? O superestimado é fácil, é o Zorão, não tem pra onde correr. Muita gente se questiona se ele não é o mais forte dentro do bando dos chapéus de palhas. Se ele já não foi mais forte que o Luffy no começo da história. Se o Zoro não solaria o Luffy numa batalha entre eles dois, lutando no sério. E o Zoro não é tudo isso, ele não consegue vencer o Luffy. O Luffy sempre foi mais forte que o Zoro e sempre demonstrou isso, vencendo os mais fortes dos inimigos. Muitas vezes por sorte, muitas vezes por pura resistência ou persistência, mas o Luffy sempre venceu os mais fortes. Em uma batalha entre eles dois, apostaria sempre no Luffy, ou na maioria das vezes, o Luffy venceria. Agora o superestimado apostaria ali em um misto de Nami, Chopper e até o Sop. O Sop não teve um power-up absurdo durante esse arco, eu vou ficar até com o Sop. Ele não teve um power-up absurdo durante o arco de Wano e também não teve um inimigo à altura para enfrentar. E por isso ele pode configurar ali como um dos mais fracos ou até o mais fraco dentro do bando em relação a feitos, inimigos e power-ups dentro ou durante o arco de Wano. Por isso o Sop fica lá atrás. Mas as pessoas não deveriam subestimar o God Sop. O nome já diz, ele é um God. E ele enfrenta inimigos que na verdade a maioria dos Mugiwaras ou os outros Mugiwaras não conseguiriam enfrentar. Por exemplo, normalmente o Oda traz esses capetinhas em forma de meninas engraçadas. Por exemplo, a Suga. Os outros Mugiwaras não conseguiriam vencê-la. O Usopp, com uma característica sua, conseguiu. E ela era o maior perigo dentro do bando do Doflamingo. Só depois do Doflamingo era ela, e ele conseguiu vencê-la 2 vezes. A própria Perona, os outros Mugiwaras não conseguiriam vencer e foram derrotados por ela. Mas o Usopp foi lá e venceu. Agora no arco de Wano teve uma menina que também deu trabalho, só que ela não era um inimigo que venceria os outros Mugiwaras, porque o poder dela não era apelão. Mas ele também venceu, que foi a Balrang. Então quando aparece um inimigo que os outros Mugiwaras não conseguem vencer, o Usopp vai lá e consegue, e vence, e se sobressai ajudando o seu bando. Porque Luffy não conseguiria, Zoro não conseguiria, Sanji não conseguiria, Jinbe não conseguiriam, então vocês não têm que subestimar o God Usopp, porque a glória de um atirador está no suporte. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Esse foi o primeiro Sogeking Responde do ano, e já deixa suas perguntas para o próximo Sogeking Responde. Deixa aqui embaixo nos comentários, lá na comunidade do canal ou lá no meu Instagram. Deixa nesses 3 locais que a chance da sua pergunta aparecer é maior. Por enquanto já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tô deixando aqui na tela final os últimos 2 vídeos, que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!